Vamos para o quadro O que a Bíblia diz. Temos aqui uma pergunta da nossa irmã Ana. Vamos fazer a pergunta aqui para o pastor Nívio, que está cooperando conosco aqui nesta manhã. Pastor, onde está escrito no livro de João sobre fugir daqueles que pregam o que não vem de Deus? A irmã está querendo saber onde está escrito que nós devemos fugir daqueles que pregam o que não vem de Deus. Nós podemos encontrar na segunda carta do apóstolo João, no capítulo, versículo, melhor dizendo, segunda carta, no versículo de número 10, que diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Qual a doutrina que está se referindo aqui? Aí nós vamos no contexto, a Bíblia explica a Bíblia, e entendemos aqui no verso 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então aqui está colocando dessa maneira aí, quando ferida, fere-se a sã doutrina. Nesse texto, o apóstolo João, preocupado com os agnósticos também, dizendo que Jesus não veio em carne, era um espírito. Então ele fala, e está enfático aqui: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, Jesus veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e está bem claro ali também no livro de João, no capítulo 1, versículo 1, né? E o verbo era Deus. Era Deus, o próprio Jesus é Deus. Né? Então o texto é muito claro, né, pastor? Não o recebais em casa. Então são pessoas que vão de porta em porta ensinar uma doutrina contrária da palavra de Deus, negando muitas vezes a encarnação de Cristo, negando a deidade do Senhor Jesus. E o crente, muitas vezes, que já nasceu de novo, conhece a palavra do Senhor, abre a porta da sua casa para este grupo sectário entrar lá, supostamente estudar a Bíblia, e a pessoa então vai sendo enganada por aquele grupo religioso. Podemos citar aqui um exemplo: as testemunhas de Jeová, que tem este hábito de ir de porta em porta para divulgar os seus ensinos errôneos, contrário à palavra de Deus, e eles negam até a divindade do Senhor Jesus, a divindade do Espírito Santo, e o crente vai lá, desavisado, abre a porta da sua casa e acha que são irmãos em Cristo e recebe. Então aqui o apóstolo João, né, na sua segunda epístola, no versículo 10, está dizendo: e esta carta aqui é dirigida a uma igreja local, ou como diz aqui o versículo 1, a uma senhora cristã, né? É um alerta contra os pregadores itinerantes, charlatões, que visitavam a igreja e as casas, negando que Jesus veio em casa. Então, meu irmão, não vamos receber em casa testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, que vai se apresentar como seu irmão. Também somos evangélicos, mas na verdade eles querem te transmitir algo contrário da palavra do Senhor. Inclusive os adventistas, que muitos pensam que são evangélicos, que chegam também a dizer que o Senhor Jesus é o arcanjo Miguel. Então, respondida a pergunta da nossa irmã Ana, ela fala aqui no livro de João, não é no livro de João, é na segunda epístola do apóstolo João, não tem capítulo, portanto, no versículo 10.
Pastor Nível, nós temos uma outra pergunta aqui do irmão Amós. O irmão Amós pergunta o seguinte: um pastor adventista disse que a Santa Ceia, sem o lavar dos pés, não é Santa Ceia. Olha que erro aqui. O que o pastor pensa sobre isso? Esse pastor adventista está certo quando ele diz que se na Santa Ceia, na cerimônia da Santa Ceia, se os crentes não lavarem os pés uns dos outros, perdeu efeito. Não é Santa Ceia. O que o pastor tem a dizer para o nosso irmão Amós? Nós vamos na palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, e está a resposta aqui bem clara. Diz o apóstolo: a autoridade apostólica de Paulo é esta aqui, que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aqui está a ordenança: fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto, a ordem, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, na ordenança da ceia, o Senhor deu a ordem ao apóstolo Paulo a passar para a igreja do Senhor, que somos nós. Não é citado nada de lava-pés, que foi um ocorrido antes da ceia. Jesus participou e fez esse ato, demonstrando como os apóstolos deveriam tratar uns aos outros na humildade. Esse foi o exemplo que o Senhor deu, mas não se confunde com a ceia do Senhor. São coisas diferentes. Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele, sendo o Senhor, tomou essa atitude, querendo dizer: vocês façam assim também uns com os outros. Se eu sou o Senhor, eu estou lavando os pés de vocês também façam assim, para evitar qualquer briga, discussão, quem é o maior, o Senhor, como sendo o maior, fez isso, e nós devemos seguir o seu exemplo. Mas é uma parte totalmente distinta da ceia do Senhor. E lá, essa passagem que o Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos, devido nas estradas serem cheias de poeiras e poeiradas, né? Que hoje é outra realidade. E também foi para dar um exemplo de humildade, né? Nós encontramos lá em João, capítulo 13, do versículo 14, o seguinte: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Exemplo de quê? De humildade, que não havia maior do que o outro ali. Então, nada a ver, como o pastor explicou, sobre como fazer, como cumprir esta ordenança dada pelo Senhor. O apóstolo Paulo descreve que recebeu do Senhor e não cita nada sobre lavar os pés. Portanto, meu irmão Amós, esse pastor adventista, pastor desta seita adventista, está errado. Não somente neste ensino, mas também em outros ensinos também, sobre a guarda do sábado, sobre o solo da alma e outros ensinos que a igreja adventista apregoa contra a palavra do Senhor. Portanto, não é uma igreja evangélica e você não deve se aconselhar com pessoas, liderança desta igreja. Que o que você vai aprender é o que você acabou de citar aqui, ensinos contrários à palavra do Senhor.